Amém. Levanta as mãos para cá. Senhor Deus, Papai querido, nós te louvamos, te engrandecemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Senhor, que agora a palavra será lançada sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Tua serva já preparada, ungida por ti, Senhor. Derrama a tua unção, teu óleo, Senhor Deus, sobre a cabeça dela, sobre as nossas cabeças também, Senhor. Abençoa cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos, amém? Deus vai fazer algo aqui hoje tremendo e glorioso, aleluia, para a tua vida. Abram a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 4, é a palavra de Deus aí para nós. Sem a presença de Deus, nada dá certo na nossa vida. Temos que ter a presença de Deus. Se Deus está conosco, Deus faz a obra, né? Então vamos lá então. Aleluia. 1 Samuel capítulo 4, bem no começo da sua Bíblia aí. Passa Números, Deuteronômio, vai passando aí, Josué, vai passando. 1 Samuel 4. Está aqui no telão, você que vai nos acompanhar. Deus tem uma grande vitória aqui hoje para pessoas aqui, hein? Deus vai bradar e vai falar com vidas. Oh, glória! Deus tem uma resposta, uma direção. Aleluia. Aquela moça lá atrás, Deus vai fazer algo tremendo dentro da sua casa, tá bom? Está lá no último banco, é você. Isso, tá? Creia, tem uma resposta, uma direção que Deus vai lhe dar, tá bom? O Senhor te ama muito e tem algo tremendo que Deus vai mudar algumas situações aí para exaltar você, tá? Deus está aqui nessa noite já pelejando pela tua vida, já vejo Deus movimentando as águas, viu? Você vai ver a vitória, o que Deus vai mudar aí para colocar algumas coisas no seu devido lugar, para alegrar teu coração, tá? Deus está entrando hoje na peleja em favor da tua vida, aleluia. 1 Samuel 4 diz assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. Ebenezer quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então, estava junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Irmãos, olha isso, 4.000 homens de Deus. Voltando ao povo, ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E o versículo diz, 5: sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus. Com eles serviram a vós outros, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota.
pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Presta atenção. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, e trazia rasgadas vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. E Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Eli era o sacerdote. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. E perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. E ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém? Eu li o texto, o capítulo 4 inteiro, para vocês entenderem o contexto da história. Porque um versículo apenas fora do texto é pretexto, né? Então a gente tem que ler todo um contexto para a gente poder ter a interpretação, para você entender o que Deus está falando aqui hoje. Bom, todo mundo conhece a história aí de Samuel. Samuel era filho de quem? De Ana e quem? Estudo bíblico, Eucana, isso mesmo. Ô, glória! Estão afiados aqui hoje, hein? É isso aí. Samuel era o filho que Ana tinha pedido ao Senhor. E quando ele desmama, ele é levado ao templo para servir a Deus no templo, junto com o sacerdote Eli. Lembra do Eli? Que achou que Ana estava embriagada? Ele estava ali, o sacerdote estava ali. E diz a palavra do Senhor que os filhos de Eli começou aí a pecar na casa de Deus. Presta atenção, irmãos, porque Deus, ele é muito sério na palavra dele, e as coisas de Deus não é brincadeira, nem com um sacerdote. Deus não poupa sacerdote, Deus não poupa ovelha, Deus não poupa ninguém. Se a casa estiver desarrumada, o ai chega. O ai de Deus não é brincadeira. Diz a palavra de Deus, se você for estudar a história aí de Samuel, quando Deus pega ele para falar com o sacerdote Eli, porque os filhos de Eli, do sacerdote, ele fazia as prostituições junto à porta do templo. Ele pegava o garfo e metia nos sacrifícios que era para a casa de Deus. Roubava os sacrifícios, as carnes dos cordeiros que eram queimados como incenso para Deus. Ele pegava e metia o garfo naqueles sacrifícios e roubava. E deitava com mulheres ali
junto à porta do templo, ou seja, blasfemava contra a presença do Senhor. E Deus um dia vai usar Samuel para dizer para Eli, o sacerdote, que os filhos dele, Deus não estava se agradando, e que Deus ia começar a colocar a mão na casa de Eli. Se você for ler aí o capítulo 3, vai falar exatamente isso. Deus fala com Samuel numa visão, e Deus dá uma visão para Samuel, dizendo que a casa de Eli ia ser tratada por Deus. Irmãos, eu quero só falar uma coisa. Quando a gente perde a presença de Deus na nossa vida, acabou. Quando a pessoa perde o temor do Senhor, quando a pessoa não tem mais temor da presença de Deus, ai, ai e ai. É terrível quando uma casa perde a direção da presença de Deus. É terrível quando o sacerdote começa a ficar cego espiritualmente e começa a entrar numa esfera de pecado, ou seja, vê o pecado, vê as coisas e faz vista grossa. A pior coisa é quando Deus está mostrando para você que a casa está desarrumada e você não faz nada. É terrível. Casa de Eli não vai permanecer, Deus está falando. Deus está corrigindo aqui um sacerdote, dizendo que a casa dele, os filhos dele, estavam vivendo um momento de prostituição, de uma vida que não agradava o Senhor. Querido, e nem casa de sacerdote é poupada. Porque mais exemplo ainda tem que dar aqueles que são do altar. Se a gente que é do altar não der exemplo, Deus trata da nossa vida, trata da nossa casa. Você vê que vai falar de Eli, ele já estava gordo, pesado, cego, 90 anos. Já não enxergava mais nada, já não enxergava nem antes. Já tinha perdido a visão até espiritual, quanto mais agora física. Quando a gente começa a perder a visão espiritual, é grave. Principalmente aqueles que conhecem a palavra de Deus, que está vendo as coisas erradas e está ali concordando, que está ali muitas vezes em comunhão com coisa errada. Deus diz que Ele trata da casa de Eli. Não é brincadeira, irmãos. Olha a palavra que Deus está dando aqui hoje, em cima desse altar. Eli sabia que os filhos estavam fazendo tudo errado dentro da casa de Deus, levando uma vida de qualquer jeito. E eu quero alertar você, quando a gente começa a levar as coisas de Deus de qualquer jeito, quando a gente perde a reverência, quando a gente perde, assim, o entendimento do que é a presença de Deus para a nossa vida, o negócio vai ficando estreito. Agora olha que tremendo. Diz aqui no versículo 4, diz aqui assim uma coisa. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus, se acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Feca. Dispuseram os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. Agora essa primeira batalha, quantos mortos morreram? Aliás, quantas pessoas morreram? Morto já está morto mesmo, né? Não tem como morrer morto. Já está morto. Quantas pessoas que Deus fala? Primeira batalha, 4.000. 4.000 homens foram derrotados. Nós estamos falando do povo de Israel, estamos falando de um povo de Deus. Quando a presença de Deus se afasta de uma casa, de um lar, de uma família, que a pessoa já não põe mais Deus na direção de nada, a derrota é certa. A derrota é fatal. E quando a gente vê que a casa está desorganizada e não faz nada, como Eli não fez, Deus falou, eu vou tratar de você também, Eli. Teus filhos estão pecando, mas você vai pagar, porque você como sacerdote devia avisar. É muito sério. Você devia avisar o que está acontecendo, que os teus filhos precisam se corrigir. Agora olha que tremendo. 4.000 homens derrotados.
E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Ser derrotado diante do filisteu é vergonha. Ser derrotado diante de um filisteu, de um ímpio, ver a derrota, o diabo olhar na tua cara e dar risada da tua cara, é vergonha. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio que Deus te chamou para estar por cima, não por baixo. Mas por que o diabo está vencendo a tua casa? É a pergunta dos anciãos. Os anciãos voltam ao arraial e perguntam: Senhor, por que feriu o Senhor o povo dele? Por que nos feriu? Por que nos permitiu essa derrota? E aí a gente começa a se questionar: Deus, por que tem coisas na minha vida que não caminha, não anda? Por que tem coisas na minha vida, Senhor, que não está dando certo? E o Senhor está dizendo: como é que está a sua casa? Como é que está a sua casa? Porque a gente vai passar anos dentro de uma igreja, se a gente não entender que Deus quer a obediência de nós, você vai perder tempo dentro da casa de Deus. Vai perder tempo, irmão. Porque Deus está dizendo para nós que é tempo de conserto. Jesus está voltando. E você sabe que Deus tem falado no meu coração com essa palavra aqui agora. Agora, o Senhor está dizendo que muitos que são dele vai descer à sepultura. É sério o que Deus está dizendo para nós hoje. Se a casa de Eli não começar a se consertar, Deus está dizendo que vai descendo um por um. Porque Deus não vai mais permitir que a casa dele vire bagunça, que as coisas do Senhor fiquem de qualquer jeito. Deus está dizendo: você pode ser sacerdote da tua casa, pode ser sacerdote na igreja, pode ser sacerdote aonde for. Deus está dizendo que se não corrigir o que você está vendo, Deus está dizendo que Ele toma, vamos dizer ali, junto com nós ali, Ele passa a espada. E é uma palavra que eu estava lendo e eu falei: meu Deus, o que eu vou pregar? Que palavra, Senhor, o Senhor tem para nós hoje? E eu comecei a dar uma lida por cima ali, sentada. Eu já tinha entendido o que Deus estava falando. E Deus diz: conserta a casa. Conserta a casa. Porque quando a arca da aliança vai embora, porque a arca representava a presença de Deus. A arca naquela época representava a presença do Senhor. E quando a arca chegava na cidade, tinha festa, tinha temor. Ninguém tocava na arca de qualquer maneira. Era uma reverência muito grande da presença de Deus. E as pessoas hoje estão fazendo as coisas de Deus relaxadamente, estão tratando as coisas de Deus de qualquer jeito. E Deus está dizendo que as coisas de Deus não se zomba. Nós estamos vendo aí o resultado do carnaval que foi passado. Olha aí o que Deus está mostrando para nós. Não vai ter mais nada. Vai ficar tudo vazio. Porque Deus diz: dele não se zomba. Ninguém vai zombar de Deus e vai ficar impune. Ninguém vai ficar dentro da casa de Deus anos e no pecado. Deus está dizendo: ou vai corrigir, ou Deus está dizendo: se não corrigir, Deus começa a trabalhar de uma maneira diferente. Se Deus está dando essa palavra, irmãos, Deus está dizendo para pessoas aqui não começar a ficar se enganando. Não se engane. Toma uma posição rápida diante do Senhor, porque se Ele te chamar, se a qualquer momento o Senhor te recolher, você está firme com Deus. Nós podemos hoje aqui ser o último culto da nossa vida. Você pode sair dessa porta a hora que acabar o culto, dar um infartão, e aí? O que é de nós, irmãos, se a presença de Deus não estiver na nossa vida? Nós precisamos começar a retomar essa arca para a nossa vida. A arca de Deus foi embora do arraial, a arca de Deus foi tomada, e quando a arca do Senhor sai fora, a ruína de uma casa é certa. Se a gente não aprender a colocar Deus em primeiro lugar, e tudo que a gente fizer, perguntar para Deus: o Senhor está no negócio, as coisas afundam.
principalmente para aqueles que conhecem a Deus. 4.000 homens de Israel morreram, ou seja, Deus estava tratando do povo dele. 4.000 caiu a espada, Filisteu derrotou. Agora você quer caminhar e daqui a pouco o filisteu, o inimigo, prevalecendo, o inimigo saindo-se bem, e aquele que é de Deus derrotado? É vergonha. É uma vergonha para aqueles que conhecem a palavra, ficar tanto tempo na presença do Senhor, e ainda o ímpio olhar para a nossa vida e dar risada, falar, está dentro da igreja e a vida não muda. Está dentro da igreja, mas olha lá, vive tudo errado, olha torto, olha de uma maneira que não é agradável a Deus. Deus está dizendo para muitos aqui hoje, para mim, para você, para todos nós, essa palavra é para todos, é para você que está aí, é para o altar que estamos aqui. Deus está dizendo, conserta a tua casa. Olha que interessante, voltando o povo a Israel, a pergunta, por que nos feriu o Senhor hoje diante do filisteu? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos inimigos. Aqui a arca está voltando, aqui a arca volta para o meio do arraial, mas não adianta nada. Olha outra coisa que Deus está falando aqui, mandam buscar a arca que representa a presença de Deus, estão trazendo a arca de Siló, e eles acham que aquele momento, aquela arca voltando, vai dar livramento e eles vão vencer o filisteu. Mas aí, para surpresa dele, mais uma derrota. 30.000 homens, de pé, vão cair. Olha aí a palavra do Senhor. Diz aqui, versículo 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, como é que chama os filhos de Eli? Ofni e Finéias. E estavam ali com a arca da aliança de Deus. Presta atenção que os filhos de Eli são os filhos que estão pecando dentro do templo, que estão dentro da casa do Senhor, mas estão pecando. Só que nem assim, querido, a arca estando ali, a arca não vai livrar. Presta atenção que eu vou falar para você uma coisa. Estar dentro da casa de Deus não quer dizer que está com Deus. Estar na presença do Senhor não quer dizer que a presença de Deus muitas vezes está conosco. Temos que ter uma conversão genuína, verdadeira. O Senhor está dizendo, não adianta vir para os cultos todo dia, não adianta vir para a casa de Deus se arrumar bonitinho, vir cheiroso, não adianta estar aqui. O Senhor está dizendo, levantando a mão para a arca, adorando a arca, e a vida está do mesmo jeito, é tudo em vão, é perda de tempo. Se a gente não tiver mudança no falar, nos pensamentos, nas atitudes, Deus está dizendo para você, não adianta adorar uma arca falsa. Não adianta. Nós temos que tomar cuidado com isso. Olha o que diz aqui a palavra. Trouxeram, e a arca estava ali, Ofni e Finéias. Versículo 5. Sucedeu que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra, ou estremeceu a terra. Quando aquela multidão do povo de Israel vê a arca chegando, eles dão um grito, eles dão um brado de júbilo. Os filisteus escutam aquilo e eles temem. Presta atenção, olha isso. Irmãos, dói essa palavra, hein? Eu não sei aonde Deus vai chegar com essa palavra. Eu estou indo e estou falando aquilo que Deus está mandando. Presta atenção. Versículo 6. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial. Presta atenção, o filisteu está temendo em saber que a arca, a presença de Deus estava no meio do arraial.
Às vezes o ímpio tem mais temor do que muitos crentes que passam anos dentro da igreja e a mente cauterizou, começa a viver o pecado e não acha mais que aquilo é pecado, começa a viver de uma maneira que não se importa mais, está tanto no erro, está tanto no pecado, que a mente cauterizou e a pessoa vive aquilo como se fosse verdade na vida dela. Cuidado para Deus não te pegar. Às vezes as pessoas acostumam dentro da casa de Deus como religiosos. Se tornaram tão religiosos. Sabem todo o ritual de um culto. Mas o coração está distante. A arca está no meio, mas não estão se dando conta. Presta atenção que o Senhor está falando aqui hoje. Os filisteus, no versículo 7, diz que se atemorizaram. Disseram, os deuses vieram ao arraial e diziam mais, ai de nós. Olha o que os filisteus estão falando. A arca está aqui, gente, pelo amor de Deus, ai de nós. É o que nós temos que falar quando a gente entra dentro da casa de Deus. Muitas vezes sem uma reverência. Muitas vezes a gente fala com Deus de qualquer jeito. Às vezes vem para a casa do Senhor, não se prepara. A gente quer que chegue aqui, pede as coisas para Deus, e Deus seja um mordomo para ficar servindo a gente, como se tivesse a obrigação de dar o que a gente quer. Deus está dizendo para nós, arruma a casa. Se a gente não começar a arrumar a nossa casa, Deus não recebe adoração, Deus não recebe louvor, pode dar brado de vitória. Quando a arca chega, os hebreus gritam, dá júbilo, pula, dá brado de vitória, e Deus diz, não estou recebendo nada disso. Vocês podem gritar, pode dar pulo, pode fazer o que vocês quiserem, não estou recebendo nada. Pode fazer o barulho, pode estremecer o templo, eu não recebo. É muito sério o que Deus está dizendo aqui hoje. Se a gente não aprender a se reunir aqui de verdade, para estar na mesma visão, no mesmo propósito, Deus está dizendo, todo o seu barulho é só lata vazia. Por dentro já está, oco, há muito tempo. Olha o que Deus está dizendo aqui para nós hoje. Tem que ter conserto, hoje é noite de conserto. Se Deus está dando essa palavra, é para todos nós aqui hoje. Presta atenção. Olha aí. E diz aqui que teve júbilo. E aí os filisteus dizem, ai de nós. Versículo 8, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Eles lembraram que o Deus do povo de Israel tinha ferido com pragas no Egito. Eles estão dizendo, e agora? Agora, olha o que me chama a atenção, pastores. Que os filisteus vai dizer, eles estão com medo, estão atemorizados, sabem que o Deus do povo hebreu é o Deus que tirou eles do Egito, abriu o mar vermelho para eles passar, mas olha isso aqui, que o diabo não descansa. Presta atenção. Versículo 7. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhas a ser escravo dos hebreus. Os deuses deles são fortes, nós estamos com medo, nós estamos aí, o filisteu está dizendo, nós estamos atemorizados, mas nós vamos lutar até o fim, varonilmente, nós vamos ficar firme aí lutando contra os hebreus. É isso que o diabo faz. Enquanto você relaxa com as coisas de Deus, ele diz, eu vou lutar com você até o fim para te derrubar. Ele tem temor, presta atenção, porque o diabo, ele sabe quem é Deus. O diabo conhece e sabe o que é a palavra. E mesmo os filisteus ouvindo o júbilo do arraial dos hebreus, eles falam, ai de nós, mas vamos lutar varonilmente até o fim contra eles. Presta atenção que o diabo está dizendo, por mais que os deuses, que eles estão falando que é deuses, né? Mas a gente sabe que é Deus. Os deuses dos hebreus estão aí, chegou, mas nós vamos lutar varonilmente, até derrubar eles. Deus está dizendo para você, começa a se preparar de verdade na tua vida, para lutar essa guerra que o diabo tem se levantado contra a tua vida.
Se prepara para lutar de verdade. Você não está lutando de verdade, por isso que a casa está sendo destruída. O diabo está fazendo arruaça. Porque diz aqui que mesmo os filisteus sabendo o poder dos deuses que eles dizem, que eram os deuses do povo hebreu, mesmo assim eles se manteram firmes para lutar. E é assim que o diabo faz. Ele sabe que você serve um Deus grande, mas muitas vezes quem não sabe é você mesmo. Presta atenção, que o diabo sabe que você está servindo um Deus poderoso, que fez o céu e a terra, mas você parece que não percebeu isso ainda. Por isso que ele fala, eu vou lutar com ele, porque ele está dentro da casa de Deus, está adorando a arca, mas ele não sabe como usar as ferramentas. Eu vou destruir. Querido, não é brincadeira isso que Deus está falando aqui hoje. Está dentro da casa de Deus, tem que saber lutar com as armas que Ele dá. Senão o diabo ele não brinca, ele derruba. E muitas vezes não é aqui não. Quando você pensa que ele está aqui, ele já está lá. Vigia. Deus está mandando o povo dele, o povo de Deus vigiar. Satanás está lutando contra a nossa vida. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Não fica com essa que o diabo está debaixo dos meus pés, e com mentira, com coisa errada, né? Não fica com coisinha para lá e para cá, porque Deus te conhece, e Deus está falando, você está dentro da minha casa, eu sei o que está no teu coração, e eu te vejo. E o Senhor derrubou Eli. Sabe de onde Eli caiu? Na cadeira. Estava gordo, pesado, 90 anos. Quando ele escuta que a arca foi tomada do meio do arraial do povo de Israel, ele cai para trás e quebra o pescoço. Deus está dizendo, cuidado para não quebrar o pescoço, não cair para trás. Cuidado para não cair para trás. Está vendo tudo coisa errada. Está no meio de coisa errada, está no meio de fofoca, está no meio de coisa que não agrada a Deus. Deus está dizendo, cuidado para o teu pescoço não quebrar. Está vendo coisa errada, está em comunhão com gente que fala mal dos outros. Deus está dizendo, eu estou vendo, aleluia. Deus está dizendo, cuidado sacerdote ali, para você não cair da cadeira. Porque Deus mata, irmão. Ah, como Deus é justo. Não vai achando que Deus está no tempo da misericórdia, porque Deus não está. Está chegando o tempo da punição. E a punição de Deus vai chegar para a casa dele, para o povo dele. Deus vai começar a tratar da igreja. Se o povo continuar na presença de Deus, dentro da casa de Deus, e levando as coisas de Deus na firula, Deus está dizendo que vai tratar do povo que é dele. E se Deus está dando essa palavra, irmão, vamos pegar e vamos temer essa palavra. Porque o povo filisteu, quando soube que a arca estava chegando, eles temeram, mas permaneceram firmes para lutar contra o povo de Deus. O diabo sabe quem é o teu Deus, mas ele fica firme para lutar contra a tua vida. Agora olha lá, e diz aqui, versículo 10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Grifa isso na sua Bíblia se tiver aí caneta. 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Ofni e Finéias. Foi tudo morto. Deus falou para Eli lá atrás, se você não colocar ordem na tua casa, lá na frente é isso que vai acontecer. E Deus tem avisado o povo dele. Deus está dizendo que o salário do pecado é a morte. Deus está dizendo para nós, você está dentro da igreja, você está ouvindo a palavra. Você já viu muitos brincarem no altar. Você já viu muitos por onde você passou. Você já viu coisa errada na tua vida. Mas Deus está te dando uma oportunidade para começar a enxergar o que é certo, o que é bom, o que é verdadeiro, para você pôr sua vida em ordem. Deus está dizendo para você aqui, é tempo de um avivamento. Deus quer derramar.
Mas a casa não pode estar em desordem. A igreja não pode estar em desordem. O Senhor está dizendo para a gente receber o Espírito Santo, para todos serem batizados, para todos receberem a glória de Deus. Precisam estar ali, juntos. Senão, o Senhor está dizendo que o pescoço de alguns vão ser quebrado. E Deus quebra, irmão. Diz aqui a palavra do Senhor, olha aí, versículo 12. Eu sou bem repetitiva para você gravar na sua cabeça. Depois você lê em casa isso de novo. Começa, mastiga essa palavra e vai para casa com ela mastigando, mastigando. E fica, igual o boi fica ruminando ali, aquela comida, né? Aquele capim, fica ruminando, fica ali comendo. Para você entender que estar na casa de Deus não quer dizer nada. Você pode estar diante da arca, mas se não mudar de vida, o Senhor está dizendo que Ele começa a fazer a justiça dEle. Agora olha lá, vamos encerrando. Já é 21 e 24? É isso, né? Glória a Deus. Aleluia. Presta atenção. Versículo 14. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli a idade de 98 anos. Olha lá, o homem tinha 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Ele já tinha perdido a visão espiritual. Agora está perdendo a visão física. Olha como é que vai acabando um servo de Deus quando sai fora do querer de Deus. Quando a pessoa começa a se misturar com coisa errada, com falácias que não agrada a Deus, olha o fim de um servo de Deus. O filisteu derrota. Deus permite filisteu derrotar. Fica envergonhado, ainda desce a sepultura na vergonha. Como é que ele morreu? Pescoço quebrado. Não é bonito um negócio desse, não. Fim trágico. Fim trágico para aquele que era sacerdote dentro da casa de Deus, que viveu anos servindo o Senhor. Deus está dizendo: você está pensando que é brincadeira? Deus trata, irmão. Eu sei que é uma palavra que é difícil dar glória. É difícil dar aleluia quando Deus está falando conosco na exortação e nos corrigindo. Mas é para a gente se atentar, porque filisteu está querendo derrubar crente. Tem filisteu querendo derrubar servo de Deus, ficar envergonhado. E a gente não pode deixar o diabo rir na nossa cara. Está na hora da gente tomar uma posição como Deus quer. Não é ficar dentro da casa de Deus, no meio, vendo a arca do Senhor, a presença de Deus, e a gente não mudar por dentro. A mudança começa aqui dentro. A mudança começa dentro de nós. Se não tirar a falta de perdão, a amargura, o ódio, o rancor, se ficar dentro da casa de Deus com coisinhas que não agradam a Deus, Deus está dizendo, o pescoço quebra. Casa de Eli, Deus não tolera. Olha aí. E diz aqui a palavra de Deus. Ele pergunta que alvoroço era aquele. Ele estava com 98 anos, já cego, já não podia ver. O versículo 16, disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. E perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Ó que vergonha. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ófine e Finéias, foram mortos. A notícia. E a arca de Deus foi tomada. Agora o que me chama a atenção é o 18. Quando ele escuta que os filhos morreram, ele está ali escutando. Mas quando escuta que a arca do Senhor foi tomada, quando faz menção da arca, quando faz menção da presença de Deus, ele tremeu muito mais do que pela morte dos filhos. Você tem que temer muito mais quando você perde a presença de Deus. Quem perde a presença de Deus perde tudo. Se a gente perder a presença do Senhor, perdemos tudo nessa vida. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Você pode perder casamento, você pode perder emprego, você pode perder tudo, mas se você perder a presença de Deus, você não tem nada. Porque com a presença de Deus você recupera tudo.
Com a presença de Deus você torna a ter tudo. Agora vai fazer menção, olha lá. Diz aqui, versículo 18: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Agora vamos trazer para a parte espiritual. Tem gente ficando velho e pesado dentro da igreja. Tem gente que começa a ser peso nas coisas de Deus, porque não muda e trava aqueles que querem ter mudança. Não muda e quer ser trava na vida daqueles que querem romper. Diz que quando ele escuta, faz menção da arca, que a arca tinha sido tomada, que a arca tinha sumido, ele cai para trás, ele toma um susto, a cadeira vai para trás, ele morre com o pescoço quebrado. Você tem que ter susto, você tem que se surpreender quando você perde a presença de Deus. Tem muita gente levando o evangelho de qualquer jeito, e não está preocupado que a mão de Deus está chegando, está vivendo, como os dias de Noé, que comiam, bebiam, davam-se em casamento, festejavam, até que o dilúvio veio, pegou muita gente de surpresa. Deus está dizendo para nós hoje, até quando vamos ficar na presença de Deus de qualquer jeito? Cuidado para não tomar um susto quando de repente Deus chegar e Deus fala: eu te avisei, eu falei para você se pôr na minha presença, eu fui te avisando, eu fui dando recado e você não deu ouvido para a minha voz. O de repente chegou, cadeira caiu para trás. O Senhor está dizendo: cuidado para você não cair da cadeira, cuidado. Diz que ele já estava velho e pesado. Até quando você vai ficar se engordando, ficando pesado dentro da casa de Deus? Ficando obesos espirituais? O Senhor está dizendo para nós, é tempo de um avivamento, é tempo de uma conversão genuína e verdadeira, da gente levar o evangelho a sério. Sair do meio de pecado, sair do meio de fofoca, sair do meio de coisas que não agradam a Deus. Vamos tomar cuidado para a nossa cadeira não cair para trás, para o susto não vir e a gente ser pego de surpresa. Quando ele escuta, a arca foi tomada, pum, caiu para trás. Que nessa noite essa palavra possa te trazer temor na alma, porque na minha está trazendo, na minha alma está trazendo. Eu sinto temor da palavra de Deus, irmãos, temor de uma palavra dessa. Que a presença de Deus não se afaste de nós, que o Espírito Santo não se retire da nossa vida, porque é o que temos, o que precisamos é isso, da presença. O resto, irmão, Deus faz, o resto Deus dá, o resto Deus acrescenta, quando a gente é obediente, quando a gente está na presença, quando a gente obedece. Sinta temor na tua alma, que você não está servindo um Deus qualquer. Até o filisteu tremeu, quando ouviu o júbilo do povo de Israel, que a arca estava chegando. Às vezes o ímpio tem mais temor da presença de Deus do que aqueles que são crentes, há tantos anos dentro da igreja. E brincam com café, muitas vezes brincam com vidas. E o Senhor diz: ai daquele que toca no meu ungido. Ai daquele que toca no meu ungido, diz o Senhor, aleluia. Deus está dizendo que está chegando a mão do Senhor. Nessa noite, que essa palavra traga na tua alma temor no teu coração. E que você possa nessa noite arrumar a tua casa, arrumar aquilo que está errado, consertar o que precisa. E que Deus faça uma grande obra na tua vida espiritual. Em nome de Jesus, aplauda esse Deus. Eu já vou passar para vocês fazer o dízimo e a oferta. Aleluia. Mas Deus está dizendo aqui que Ele vai arrumar. Ele está fazendo uma obra aqui hoje. E Ele vai fazer a obra por completo.
E o Senhor está dizendo, vamos pôr a nossa casa em ordem. É tempo de buscar a Deus. Parar de levar uma vida espiritual relaxada. A gente tem tempo para tantas coisas. A gente busca aquilo que nos interessa. Mas 5 minutos para Deus a gente não arruma. Tem desculpa para tudo. Mas para Deus a gente não se esforça. Se esforça para o trabalho, para servir o homem lá fora. Mas para Deus pode ser de qualquer jeito. Cuidado. Cuidado como você trata as coisas de Deus. Como é que você chama? Ana, seja bem-vinda. Prazer lhe conhecer. Deus lhe trouxe aqui hoje. Porque o Senhor vai começar a dar uma direção, um rumo na tua vida. Algumas coisas serão mudadas por amor a você mesmo. Porque tem coisas que ainda estão de pé por amor de Deus na tua vida. Tem coisas que só se mantêm de pé porque Deus está no controle da tua vida. Porque se não fosse por amor à tua vida, algumas coisas que estão ao teu redor, Deus já tinha deixado desmoronar. Mas é por compromisso que Deus tem com a tua vida. E o Senhor diz para você nessa noite, eu vou arrumar o que tem que ser arrumado. Eu vou entrar onde tem que ser entrado, aleluia, e vou fazer umas mudanças. Tirar uma cegueira espiritual. Tirar os tampões dos ouvidos lá, entende? Porque está cego espiritualmente. E quando a pessoa começa a ficar cega espiritualmente, que não vê mais o que Deus quer que enxergue, começa a sair, tomar direções, começa a tomar decisões que não agradam a Deus. E aí começa a ter decisões que não agradam a Deus, lá na frente a casa faz assim, afunda. E às vezes a gente está vendo aonde vai dar, a gente fala, será que não abre a cabeça, não entende? Mas o Senhor vai pelejar pela tua vida aqui hoje, tá bom? Entrar com providência, porque o filisteu não vai prevalecer contra a tua vida. Aplauda Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus está falando conosco nessa noite, irmãos. De uma maneira gloriosa, poderosa. Ele abre porta, né? Onde não tem porta, Ele cria caminho para nós. Aguarda no Senhor, viu, moça? Jesus tem um amor muito grande na tua vida, tá? E o Senhor vai fazer uma obra linda dentro da tua casa, tá? Vai acalmar a tempestade, vai acalmar, vai apaziguar algumas coisas ali dentro da tua casa, tá bom? Vai colocar em ordem algumas coisas ali, que o diabo ele gosta de trazer confusão. O inimigo gosta de levantar com tempestade, com ira, com, sabe, pessoas iradas. E o Senhor vai entrar com providência dentro da tua casa. Você está aqui hoje pela primeira vez? Seja bem-vinda, em nome de Jesus, tá bom? O Senhor vai entrar com providência na tua vida, dentro da tua família, no meio dos teus. E o Senhor vai abaixar, vamos dizer assim, o narizinho um pouquinho de algumas pessoas. Porque precisa, entendeu? Precisa. Para entender que não é desse jeito. As coisas não é assim, a ferro e fogo. Senão ninguém convive junto. É difícil, né? As coisas assim não dá. E Deus vai entrar com providência dentro da tua casa, tá bom, minha amada? Porque Jesus ama muito você. Tem entristecido muitas coisas no teu coração. Mas Deus, por amor a você, Ele vai começar a fazer algo. E Deus vai dar uma vitória na tua vida e vai te exaltar, hein? Tem uma exaltação de Deus, uma oportunidade que Deus está preparando para você, que você vai glorificar esse Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Não é? Como é que a irmã chama? Isilda. Seja bem-vinda. Tá bom? Que Deus lhe abençoe grandemente, Isilda. Eu não lhe conheço, mas eu vou lhe dizer uma coisa. O Senhor é aquele que põe no anzol e puxa. Deus é aquele que põe um anzol no nariz e puxa e fala, ei, não é por aí, eu quero você aqui. E Deus vai fazer isso por amor à tua vida. Vai tocar lá de pessoas dentro da sua casa. Vai fazer uma obra no meio dos teus. Para alegrar o teu coração. Porque tem coisas que a gente como mãe, às vezes como serva de Deus, a gente vai vendo algumas coisas, a gente sabe o caminho de algumas coisas. Mas o Senhor diz que Ele vai começar a tirar a cegueira espiritual. Vai entrar com providência. E vai fazer algo tremendo. Quem converte coração, irmã Zilda? Só Deus. Viu? A gente, às vezes, no nosso braço, a gente não consegue.
Mas Deus, Ele muda pensamento, Deus muda coração, Deus muda tudo. E vai fazer isso por amor a você, tá? Porque tem coisas que só Ele, para abrir a cabeça de alguém que tem um coração duro, e fazer entender. Mas o Senhor, por amor à tua casa, por amor à tua vida, Deus vai entrar com providência lá dentro, tá bom? Confia no Senhor, que eu vi a Deus trabalhando hoje aqui em favor da tua vida, tá? Deus está movimentando as águas aqui hoje. Tem algo tremendo e glorioso que Deus vai fazer na tua vida. É só confiar no Senhor. Confia, tá? Descansa teu coração. Descansa, Deus está trabalhando, viu? O Senhor vai movimentar as águas na tua vida. O Senhor disse para nós, vamos consertar a casa. Vamos pôr em ordem. E a vitória vai ser grande em nome de Jesus. Essa moça de blusinha roxa. Vinho. Eu vou aí. Deus abençoe sua vida. Como é que você chama? Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Presta atenção, Cláudia, que eu vou lhe falar. O que o Senhor manda lhe falar. O nosso Deus é um Deus que não esquece das promessas dele. Um dia Deus falou para Ana: eu vou te dar Samuel. Eu vou fazer algo na tua vida tremendo e glorioso para você entender que eu sou o Deus de milagre. E diz que aquela mulher esperou, estava sendo humilhada, envergonhada, até que Deus veio com a promessa que Ele tinha feito para ela. Ela pediu ao Senhor, e Deus se lembrou dela, e Deus fez a obra na vida de Ana. E Deus está dizendo que Ele vai fazer a obra na tua vida, e que as promessas que Ele tem na tua vida não está perdida, aleluia. Ele tem algo tremendo, glorioso para te alegrar, e para os teus olhos ainda ver, que Deus, Ele pode todas as coisas, que não há nada impossível para Deus, e Ele vai fazer. Você vai ser abençoado e muito feliz. Deus vai te abençoar muito. Eu vi a Deus já movimentando as águas aqui hoje, em favor da tua vida, tá bom? Algumas coisas Deus apressando, para alegrar teu coração. Vai apressar, hein? Ô glória! Chama nós aí, tá? Aleluia! Você já entendeu? Deus vai fazer uma obra linda. Aplauda o Senhor. Glória a Deus! Amém. Eu vou até aqui. Vou passar para o pastor Valdevir agora. Amém? Que vocês fiquem no óleo. Come essa palavra. Estude ela em casa. Em nome de Jesus.